Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do nosso podcast Educação Começa em Casa, um podcast criado pela Ira Educação, em que conversamos sobre os desafios da educação parental nos dias atuais. Eu sou a Maria Luísa e hoje nós vamos conversar sobre um tema super em alta, que é a Copa do Mundo e a importância dos esportes no desenvolvimento da criança. Para conversar sobre isso hoje, recebo hoje Fábio Benites. Tudo bem, Fábio? Oi, Malu. Oi, pessoal. A Copa começando aí, né? E a gente vai falar bastante sobre a importância do esporte na vida da criança e do adolescente. Isso, é um tema que está super em alta, a gente já consegue ver a comoção das crianças, dos adultos, Exato. Na torcida, né? Para a gente conquistar esse hexa. E pensando nesse clima de Copa, Fábio, como que você acredita que o esporte ele pode ser uma importante ferramenta para que a criança consiga desenvolver as habilidades socioemocionais? Legal. Assim, quanto mais situações desafiadoras a gente propõe aos nossos filhos e filhas, melhor, né? Assim, cada contexto, né? Cada desafio é uma oportunidade para ele exercitar diversas habilidades. As habilidades em si, acho que depende muito da criança, do adolescente, né? Como é que ela lida com aquela situação. Então, tem umas que lidam com o desafio com mais facilidade e até com entusiasmo, né? Ou seja, tem uma identificação com aquilo, são naturalmente competitivas. E talvez essas que são naturalmente competitivas a gente precise menos de empurrar, né, para a competição e talvez frear ou lidar, né, com a velocidade dos outros, né? E tem aqueles que não gostam de competir, não tem esse ânimo, essa ânsia. E a gente vive num mundo competitivo, né? Então a gente não pode tirar isso da vida deles, né? Em algum momento eles vão precisar competir. Então é importante também aprender a competir. Hoje em dia a gente fala muito de colaboração, e colaboração obviamente é um valor e é muito, muito importante a gente ensinar a cooperação. A gente tem livros aqui que falam só disso, né? Sobre cooperar, mas tem que saber cooperar e tem que saber competir. Como a gente sempre fala aqui, né? O equilíbrio entre, né, o individual e o coletivo, né? É o equilíbrio, no caso, entre o excesso de individualidade, de competitividade e também, né, o olhar e o cuidado para a coletividade, para a cooperação. Sim. Você falou dos livros e, de fato, a gente tem diversos livros que trabalham a cooperação no futebol, inclusive, né? O Paulinho, que é um dos personagens do Caminhos, ele tem bastante essa característica, né? De, às vezes, ficar frustrado em algumas partidas. E muitas crianças, quando perdem, reagem de uma forma, às vezes, não tão saudável, né? Então, vem o choro, vem a irritação, vem a raiva. Como que os pais podem usar isso para trabalhar de uma forma didática? A gente sempre fala também aqui da importância do equilíbrio que o pai e a mãe tem que ter, o educador de uma forma geral, né? Vou dar um exemplo, aconteceu ontem com a minha menor, de 3 anos. Estava chegando em casa, no nosso condomínio, né? E aí foi andando com uma amiguinha, e aí a amiguinha, em algum momento, saiu correndo e falou assim: eu vou chegar primeiro no elevador, né? E aí a Isabela saiu, sei lá, 2, 3 segundos atrás, já saiu tipo 10 metros atrás. E, obviamente, não que não sou, né? E a amiguinha chegou primeiro, e aí eu já sabia que ia ter algum reflexo, né? Essa perda, né? E aí, quando eu cheguei, né, no elevador, ela já estava lá e ela estava meio que chorosa, né? Por quê? Porque você está assim? Porque você perdeu? Porque eu perdi. Então, primeiro, meu primeiro momento foi dar um espaço para ela, né? Então, primeiro você tem que dar um espaço para ela lidar com a derrota, lidar com aquele luto, né? Então, o luto tem que ser tratado com empatia, mas também com o equilíbrio de saber o espaço. Então, dei um espaço para ela. A outra mãe veio já, né? Não, amanhã você ganha e tal. Então, assim, legal. A gente tem que fazer, o papel do educador é fazer o educando, né, criar a convicção correta, pensar de forma correta diante das situações, diante dos desafios, né? Então a gente quer que ela olhe para aquela derrota, é uma situação, não vou perder sempre, e, né, para a gente poder vencer na próxima vez, a gente precisa se esforçar mais e tal, mesmo com 3 anos. Então dei um espaço, né, deixei ela, né, lidar um pouco com aquilo ali, e depois eu procurei exatamente criar, né, esse pensamento nela, de que assim, poxa, amanhã você vai ter uma outra oportunidade e pode ser que você vença.
Uma coisa que a gente erra, eu vejo muitos educadores e escolas e famílias errarem, é exatamente tentar tirar essa dor da criança, né? A dor da perda, da competição, né? E as escolas, hoje em dia, muitas delas fazem o quê? Não, dá medalha para todo mundo. Então, assim, a gente tem que ensinar a competir, ensinar a perder. Se nunca perde, quando perder, em algum momento isso vai acontecer, porque em algum momento sai da tutela da família, sai da tutela da escola, como é que vai lidar, né? Então, eu como pai, tenho um olhar, procuro sempre ter um olhar muito cuidadoso, que é como é que ele responde a cada dificuldade, como é que cada um responde a cada dificuldade, que tipo de input, que tipo de resposta da minha parte para ajudar na construção cada um tem que ter. E ontem foi até suave, dei um espaço, depois mostrei isso, ela já deu uma resposta melhor, pelo menos naquele momento. O que a gente tem que fazer agora? Olhar a próxima vez que isso acontecer. Sim. Qual vai ser a resposta? Vai ser melhor? Lógico que ela tem 3 anos, então assim, é uma construção. Mas desde cedo a gente tem que imputar o pensamento correto, fazer, né, ajudar ela a pensar de forma correta diante das derrotas. Sim, porque isso também atrapalha a frustração, né? Que a gente sempre vem falando sobre isso. Você até me lembrou que nos próprios colégios tem muitas competições em áreas de conhecimento, né? Como Olimpíadas de Matemática. Como é que você acha que essas competições ligadas ao ensino mesmo diretamente pode agregar, assim, para o aluno? É muito legal isso, né? Porque talvez antigamente a gente não tivesse uma visão mais holística da educação, né? Então as competições eram muito esportivas, né? E pouco intelectuais. Hoje você já tem, né, um pouco de competições intelectuais que acabam sendo outras oportunidades para as crianças competirem, ou seja, outras oportunidades para elas ganharem e perderem. Né? Tanto a experiência de ganhar é importante, porque reafirma motivação, reafirma confiança, como a experiência de perder, ela também é importante para saber lidar com a derrota, né? Reafirmar propósitos e tal. Então, assim, quanto mais situações como essa, né, a escola oferecer, melhor. Por quê? Porque você compete em habilidades diferentes, né? Então, se você pegar um menino que é muito bom em matemática, se ele só tiver a oportunidade de competir no futebol, que ele não vai bem, nesse exemplo aqui, não que necessariamente quem vai mais vai bem em futebol e vice-versa, se ele tiver só a oportunidade de competir naquilo que ele não vai bem, também ele vai só perder. Isso também não é saudável, né? Então, quando você diversifica as possibilidades, você faz, né, você fornece mais experiências para aquela criança, aquele adolescente. E auxilia até no autoconhecimento, né? Porque isso conversa muito, que às vezes não é bom em uma área, mas é bom em outra, então vai estimulando, né? Não, com certeza, vai estimulando e muitas vezes, eu já vi isso também muito acontecer, né, que é quando você diversifica, a criança ou adolescente se encontra naquele contexto, e aí quando ele se encontra, reafirma a confiança. Eu já vi crianças e adolescentes mudarem muito a sua confiança, o seu comportamento de uma forma geral, por uma nova experiência que surgiu, né? Meu mais velho, por exemplo, ele nunca gostou de futebol, tipo, desde pequeno nunca gostou. Inclusive, a única coisa que a gente tem diferente é isso. Eu adoro futebol, ele não gosta. Mas aí a escola ofereceu para ele o vôlei, e aí ele foi bem no vôlei, e ele gostou, e hoje ele joga vôlei toda semana, é o esporte preferido dele, é onde ele exercita a coordenação motora dele, hoje ele desenvolve a parte física dele, né? Se a escola oferecesse só futebol, talvez ele fosse frustrado até hoje. Então, isso foi possível porque a escola exatamente diversificou a prática esportiva. E aquela história, né, assim, que também a gente fala o tempo todo aqui de lidar com a frustração, de incentivar, né, mas assim, quando também, né, o DNA do adolescente, da criança, conecta com aquele contexto, né, que é o caso dele com o vôlei, né, você também tem, né, uma grande experiência ali de sucesso, de prazer, e isso, obviamente, é importante. Sim. Hoje em dia, a gente também acaba lidando muito com essa sociedade que busca o desempenho, que busca o sucesso. Você acha que isso afeta as nossas crianças, que também espelham isso, né? Buscam muito isso e muitas das vezes não sabem lidar com a frustração, como você fala? A gente tem que, enfim, seria muito bonito da minha parte falar assim, não, é um excesso de cobrança, é um excesso de sucesso, que é a fala de muitos educadores hoje, assim, eu respeito, tá? Mas, assim, a minha linha de pensamento, eu sempre indico para famílias isso, né?
é uma linha do que é real, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a sociedade que foi construída ao longo de 10 mil anos de humanidade e as coisas não acontecem à toa. Né? Então, assim, se hoje a gente tem uma sociedade competitiva, capitalista, que vive em cidades, que são prédios, que é cimento, tem um motivo para isso. Sim. Isso não significa que tudo é legal, que tudo é bonito, mas a gente não pode desprezar, isso não é aleatório. Né? Então, quando a gente tem um discurso que questiona fortemente tudo que nós fazemos hoje, a gente tem que olhar com cuidado, porque às vezes é muito bonito, utópico, né? Mas sendo utópico demais, a gente quer criar os nossos filhos para essa utopia. Essa utopia de quem? Essa utopia, a gente vai caminhar para ela? Você acredita que a gente vai caminhar para ela? Então é até injusto, um pouco, né, covardia com os nossos jovens, né, o pai e mãe que tem uma visão específica do mundo, uma visão ideológica, e não me cabe julgar se é certo ou errado aqui, qual é certo ou errado, não estou falando disso, né, mas tem uma visão ideológica forte e coloca essa ideologia forte no filho e na filha, e assim, é o que ela quer para a vida dela, é o que ela vai lidar bem com aquilo, ela vai lidar bem com a sociedade e com aquela ideologia, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E no esporte tem isso, né? O esporte faz parte da vida, competição faz parte da vida. Eu, até como empregador, eu gosto de empregar pessoas que fazem esporte, que têm histórico de competir, né? Não por serem melhores, mas por terem um histórico de lidar com frustração. Então eu sei que quando a pessoa foi atleta, ela lidou com frustração. E quando ela lida com frustração, ela tende a ser um profissional melhor. Né? Eu particularmente tenho esse olhar aqui. Sim, até porque a vida não é feita só de vitórias nesse sentido. O olhar para mim é sempre olhar assim, cara, já lidou com frustração, sabe lidar com frustração? Então tende a ser um profissional melhor. Sim, e isso também acaba sendo uma dificuldade para os pais, né? Tratar a questão da competição de uma forma saudável, sem tomar o partido do filho, né? Como você, como pai e educador, acha que a gente consegue encontrar esse equilíbrio? Claro que não tem nada mágico. Não tem nada mágico. Assim, a dica para o pai e para a mãe nesse caso saiba lidar com a sua dor. Né? Então, hoje também é muito comum, né? Antigamente, você tinha... as famílias respeitavam muito mais os professores, as professoras, e os juízes, e os treinadores, né? Enfim, né? E aí a gente foi construindo, né, uma família, um pai, uma mãe, que quer interferir, né? Que tá interferindo na prova. Nossa, a prova foi muito difícil. Reclama com o coordenador, reclama com o diretor, mas a prova foi muito difícil, né? E eu, como pai, né, indico o oposto, né? Assim, que eventualmente uma prova difícil ajuda a construir, né, a resiliência, né, a lidar com o quê? Com situações diferentes. Então, para eu ensinar meu filho a lidar com situações diferentes, eu tenho que proporcionar para ele situações diferentes. Às vezes até injustas. Não é o tempo todo, mas às vezes até injusto, porque isso acontece. Né? Então, o professor vai fazer uma prova, ela às vezes foge a mão fica pesada ou a mão fica muito leve. E no esporte é a mesma coisa, né? Então o treinador tem lá 10 crianças, tem que escolher 5 para jogar e 5 para não jogar, pelo menos naquele primeiro momento. Né? Ele tem os critérios dele. Se você não confia no trabalho dele, não confia no trabalho do treinador, não coloque ali. Coloque em outro esporte, coloque em outra situação. Mas se você colocou, você tem que confiar. Né? Então, se não colocou para jogar, é porque tem um motivo. Se colocou para jogar, é porque tem um outro motivo. E a gente tem que ensinar o nosso filho e a sua filha a respeitar essas decisões, né, por questão hierárquica. Sim. E questão também de competência. Né? Então, a pessoa está ali, ele é mais competente que você naquele assunto, muito provavelmente. Então, você tem que respeitar a competência dela, né? E lidar com uma frustração de não jogar, né? Ou de entrar numa situação que não é ideal. Faz parte da vida. Sim, e isso também acaba me levando até para uma outra questão que isso também não fala de não se esforçar, né? De não valorizar o esforço também, né? E como que a gente pode ensinar essa criança a competir saudável, só que não necessariamente buscando o resultado final, mas em participar, em se esforçar, em validar toda aquela jornada, né? Essa é uma pergunta muito boa, né? E assim,
um tanto quanto difícil, né? Porque as motivações, elas são muito particulares, né? Então, o seu filho, sua filha, ele vai ter uma determinada resiliência para a dor, para a frustração, e o vizinho ou o seu outro filho vai ter uma outra resiliência, e essa resiliência, ela muda dependendo do contexto. Uhum. Então, você pode ter um filho que é super resiliente, tirar uma nota baixa, mas é pouquíssimo, aceita muito pouco ficar na reserva num jogo, né? Então, qual é o contexto que exige dele, né? E o trabalho do pai e da mãe, né, um deles, né, do educador de uma forma geral, é manter um engajamento, né, que é uma palavra que eu gosto muito, já usei aqui também outras vezes, que é um engajamento com projetos, né, com ideias, com processos, é a melhor receita para uma boa saúde mental. Recentemente, um dos meus filhos lá, a gente ficou preocupado com isso. Eu falei assim, cara, não tá animado. E aí, assim, cara, não tá engajada com alguma coisa. Adolescência é realmente difícil, em fazer mais fácil. Nesse caso, né, realmente uma preocupação da adolescência, e quando entra na adolescência, fica, né, indócil, intolerante com um monte de coisa. Tem muitas opiniões. Muitas opiniões e tudo que é do jeito dela, então assim, lidar com isso realmente não é fácil, né? E aí, particularmente, o que eu fiz? Eu mexi na minha agenda para passar mais tempo com ela naquele momento. E aí, assim, a maneira que a gente encontrou de estar junto foi ver uma série. Vamos ver essa série juntos aqui. E aí, sem ela perceber que eu estava fazendo de forma proposital, tá? Vamos ver. E aí eu passei mais tempo com ela. E aí na série a gente tem situações que puxam conversas. E aí eu tô puxando conversa e tô mostrando que eu me preocupo, que eu gosto. E aí isso é, né, tipo, como se fosse não é uma bala de prata, né, que resolve todos os problemas, mas assim, é mais uma dose de carinho, é mais uma dose de atenção que faz, né, a pessoa se animar, se sentir valorizada, se sentir reconhecida, e diminui a chance de, né, uma tristeza e aumenta a chance de um engajamento. E aí, junto uma conversa na outra, então vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro e tal. E essa semana passada, eu estava em uma situação que me preocupava, inicialmente preocupava, e essa semana já está melhor. E aí, assim, poxa, resolveu para sempre? Não. A gente tem que olhar quando. É uma coisa contínua. Todos os dias. É uma preocupação de pai e mãe todos os dias. Então, assim, mas como a gente agiu rápido, então acho que a gente já deu uma resposta, essa semana a gente já está mais tranquilo. Mais tranquilo não é dormir, né? Mais tranquilo é, cara, beleza, não preciso me preocupar tanto. Mas a gente continua olhando e vendo como é que a gente mexe isso. Então, passar um tempo, né, seu filho, sua filha, e puxar conversas é uma maneira de estar cuidando dela e estar mantendo ela engajada, seja no que for. Sim, a gente até estava falando da questão do vestibular, que teve a prova da UERJ, né, agora no Rio de Janeiro, e o vestibular também é um exemplo disso, né? A gente não sabe o resultado que vai dar, mas só em engajar o estudante, a criança, a tentar, a dar o seu melhor. Sim. Conversa. O segredo é sempre o esforço, né? Então, assim, a gente tem, né, uma situação lá na Roma antiga, né, que o general queimou os barcos para os soldados olharem e falar assim, não tem volta, a gente só consegue voltar vencendo a batalha. É uma metáfora que eu gosto muito, né, porque quando a gente tem uma saída rápida, curta, fácil, a gente tem um nível de motivação. Quando a gente vê que não tem muito jeito, a gente vai precisar se esforçar, obviamente pode ser uma estratégia macabra, mas é uma estratégia que funciona muito, né? A gente é ser humano. Então, eu acho que estar junto, mostrar caminhos e incentivar, manter o engajamento é sempre uma dificuldade, mas é a saída para a maior parte das coisas. Se no esporte, que a gente está falando bastante, né? Se tem um esforço, né? A gente sabe que no final da jornada de engajamento, de esforço, a criança, o adolescente, o atleta vai sair diferente. Ele pode até não ganhar, mas em algum momento ele vai ganhar, né? A gente sabe que o segredo do sucesso é a persistência. Então, por isso que é a mensagem mais importante. Sim, e falando também da questão, no caso do futebol, que é a Copa do Mundo, né? A gente tem a questão das torcidas, né? Vibrar e torcer para um time que não necessariamente pode levar para uma coisa tão intensa. Torcer não é excluir ali o próximo, né?
como as crianças também podem aprender sobre coletividade, empatia, que eu acho que é algo muito interessante no futebol e no esporte no geral. Assim, uma das coisas que eu gostaria de ter melhorado, né, quando do pai, né, eu acho que eu engajei, principalmente o mais velho, né, o Gabriel, acho que eu engajei ele pouco no futebol, né, nunca foi uma coisa que ele gerou um carinho imediato, né, mas eu também me esforcei pouco nisso, né, trabalhava muito, então não levei muito ele para ver jogos e tal, então isso também não facilitou esse engajamento nessa questão. Mas torcer para o mesmo time, incentivar nesse caso, ou em momentos como de seleção, enfim, Copa acaba sendo mais emblemático, né? Cara, é uma excelente oportunidade de pertencimento, né? De ligação, né? Então, a gente sabe, tem várias histórias de amigos nossos, de amigos meus que nem sempre tinham uma memória afetiva incrível do pai, por de repente trabalhar, ou por ser uma pessoa mais difícil, mais distante, mas o esporte era o que dava aquela liga, né? E ele tem memórias afetivas assim de cara, de levar no Maracanã, de estar junto em jogo, de torcer junto. Então é uma excelente receita da liga, de você se envolver, né? De gerar pertencimento familiar e memórias afetivas. Então, eu super incentivo isso, né? Estar junto em eventos. E acaba que o time, né, e o futebol no Brasil é uma emoção muito forte, né? Então, é uma receita muito boa para a relação pai-filho ser uma relação bacana. Sim, lá em casa a gente tem uma questão que é o meu pai e o meu irmão são de times diferentes e rivais no Rio de Janeiro, e a gente acaba tendo que trabalhar também o respeito às outras torcidas. Isso aí eu super desestimulo. Né? Eu acho que assim, o filho tem que ser do time do pai, cara, sério mesmo. Assim, digo pai porque normalmente o homem é quem mais é ligado ao futebol e ao esporte. Uma referência. Mas se a mãe também tem o mesmo DNA, e a gente tem hoje famílias que é o oposto, né? A mãe é mais engajada no esporte, eu conheço famílias assim, né? Então, assim, quem é engajado no esporte, né? Gosta, vai a jogo, torce toda semana e tal, o filho tem que seguir, tá? O filho tem que seguir porque é uma continuidade, é um senso familiar, gera memórias, enfim. Então eu super defendo isso. Lá em casa é radical. Nossa, a esposa não gosta tanto, então assim, todo mundo tem que ser fluminense, não tem outra opção. Então lá em casa minha mãe é engajada e meu pai também, só que de times rivais. Aí se dividimos, eu sou tricolor com meu pai e minha irmã é vascaíno com minha mãe. Então a gente divide e aprende a respeitar. Nesse caso sim, mas enfim, não gosto muito desse assunto. O esporte traz isso. E a gente fala muito, né, com as crianças sobre vencer desafios. E o esporte, ele traz isso, vencer desafios, superar obstáculos, né? Mas qual a importância também de ensiná-los a lidar com a derrota? Porque vencer desafios é muito bom, mas lidar com a derrota também pode ser muito educativo. Assim, como disse, né? A gente tem que oferecer o máximo de experiências possíveis. Eu tenho essa convicção, acho que o futuro da educação é o futuro, são simulações. A gente fala muito de tecnologia aqui, né? E, obviamente, então, quando a gente fala de uma realidade aumentada, né? E depois a gente vai evoluir para imersões digitais, né? E acabei de escrever um livro, inclusive, sobre isso. E essas experiências, né? Quanto mais próximo da realidade, mais ensinam. Né? Como é que a gente vai ensinar paciência para os nossos filhos ou filha? Vivendo situações tensas que exigem ansiedade e que ele precisa ser paciente. Não tem como teorizar sobre isso. Né? Tem que viver aquilo. Né? Se a gente quer ensinar paciência, a gente tem que fazer os nossos filhos e filhas esperarem que alguma coisa aconteça, aprender a esperar. E isso é através da experiência. E a experiência das derrotas, né? A experiência da derrota, ela ensina muito, né? Diversas vezes, né? Então a gente tem vários esportistas aí, eu acho que praticamente todos os esportistas de sucesso que a gente conhece falam sobre isso, né? Sobre como determinada derrota foi importante, foi um divisor de águas na carreira dele, na vida dele. Ele viveu aquela derrota.
digeriu aquela derrota e aquela derrota transformou em um outro comportamento, um comportamento mais competitivo, mais assertivo, sei lá o quê. Então, desde cedo a gente tem que viver isso, né? E os nossos filhos têm que viver isso. Eu fico muito atento aos meus, né? Quando tem uma experiência, qual vai ser a resposta, né? Então, tem uma que de repente não vai bem em geografia e ciências lá em casa. E aí, assim, poxa, tem prova de geografia essa semana? Tá. E aí, como é que foi? Ah, tal, foi assim. Como é que foi a nota? Ah, foi tal. Poxa, mas agora eu vou fazer resumos. Agora eu vou estudar mais. Pô, dei mole nisso. Tá bom. Zero preocupado com a nota, né? Então é muito ruim quando a família pega um 4 em geografia e vai na escola brigar com a escola porque tirou um 4. Cara, é uma experiência para ver como é que seu filho vai. Uhum. Se você vai na escola brigar porque tirou 4, seu filho vai falar assim, pô, beleza, quando eu tirar 4, minha mãe vai lá brigar na escola e é assim que se resolve as coisas. Né? E a gente já tem testemunho de ter entrevista no trabalho, a mãe vai junto na entrevista do trabalho. Né? Assim, poxa, como é que vai a entrevista? Deixa eu ver essa entrevista. Não, a entrevista não está injusta. Ah, a gente vai parar. Né? Então, tem que criar o nosso filho para o mundo, e para o mundo significa lidar como ele é, inclusive com as derrotas. Sim, e como a gente falou, né, a criança, perder para a criança não é só no esporte, mas também faz parte da vida e da criação. Por que você acha que isso é algo tão desafiador de ser conversado, por mais que seja algo tão cotidiano? Porque assim, o pai e a mãe, né, ele se dói muito com a dor do filho, né? Então, assim, tradicionalmente a gente fala muito dos avós, né? Os avós, os avós, porque protege, porque não sei o quê. Sim, enfim, né? Tem outro nível de maturidade, né? Já criou seu filho, e aí o neto acaba sendo, né, aquele bibelô ali para cuidar. E a avó e o avô não quer sentir a dor através do seu neto, não quer dor para ele. Então, como é que faz? Impede, cria um campo de força e o neto e a neta não vai sentir dor. Né? E aí vai tirando a dor do caminho. Briga com quem? Briga com a escola, briga com o treinador do time, briga com um coleguinha do condomínio e vai tornando a vida dele mais fácil. Só que, na verdade, isso é uma falácia, né? Porque vai tornando a vida mais difícil. E quando a gente vai tirando do caminho, né, aquilo que vai gerando a casca, que vai gerando o aprendizado, a gente está tornando a vida dele mais difícil, só está protelando a dor. Né? Então, no momento que ele tem que estar aprendendo a lidar com a derrota, ele não está. E aí, mais à frente, não vai ter desenvolvido aquela habilidade, vai ser muito pior. Sim. Saiu até, né, com essa época de Copa, está saindo algumas entrevistas com os jogadores, né? E teve até uma entrevista não foi nem polêmica, mas foi muito comentado, foi sobre o Marquinhos, que acabou perdendo um pênalti, né? Acho que foi um pênalti. Na última Copa. Não sou muito de futebol, mas acabou perdendo, e ele ficou muito mal com isso, em lidar com essa derrota e com o peso de ter decepcionado, né? Como que você acha que para a criança também ela acaba carregando essas cobranças que os pais colocam, as frustrações que os pais também acabam espelhando nesse sentido? Assim, é tudo em escala, né? Então, assim, poxa, o Marquinhos ficou mal, enfim, eu não gostaria que ele ficasse mal, tá? Mas quem bate pênalti perde, né? Sim. Só perde quem bate. Então, vai bater pênalti, pode acertar, pode errar, e isso faz parte da vida. E se ele perdeu, ele vai ficar frustrado. O que a gente pode fazer? Sim. Assim, pode ir lá, dar um abraço, poxa, estamos juntos. Mas assim, lida com essa dor aí, irmão. Não tem, é um processo. Né? Talvez nessa Copa ele acerte, talvez não. É a vida. Né? A gente não tem certeza. Ele escolheu ser profissional, né? É um jogador bem sucedido, já ganhou 2 Champions League agora, né? Recentemente, bicampeão. E jogou várias competições que perdeu. Escolheu esse caminho, tem vantagem e desvantagem, né? Uma fortuna também para isso. Uhum. O fato de ele ganhar uma fortuna não significa que a gente vai desumanizar. Né? Não pode fazer qualquer coisa, ele ganhar uma fortuna, bater nele, não pode. Né? Pode fazer qualquer coisa. Né? A gente quer que ele seja feliz, mas também tem, né, uma proporcionalidade disso. Eu acho um erro quando a gente fala, né, a gente está falando de esporte aqui, vai ter Copa do Mundo agora, e tem um discurso que é comum, a gente vê bastante, isso é só futebol. Isso não é só futebol, isso é um absurdo você falar que isso é só futebol. Não é. Se fosse só futebol, as pessoas não ganham as fortunas que ganham
para praticar aquele esporte. Então, assim, você está lidando com sonhos de pessoas, de uma nação, né? E a gente está falando de, sei lá, 11 jogadores que vão entrar em campo para levar o sonho de uma nação. Em cima disso, você tem o quê? Tem uma grande responsabilidade, né? E grandes consequências, negativas ou positivas. E os jogadores escolheram estar ali. Querem estar ali, tem briga para estar ali, né? Então, de alguma forma, essas pessoas escolhem esse caminho. Eu sou empresário, né? Eu lido com muita decisão difícil, muita pressão, né? E eu tenho amigos que falam assim, cara, eu não quero estar no teu lugar. Não gostaria de estar no seu lugar. E tudo bem, não significa que você estando aqui vai dar certo. E aí, colocando isso para a criança, né, para o nosso filho e nossa filha, a gente tem que incentivar o esporte, que é o que a gente está falando, e gera oportunidades para isso. Pode ser que amanhã fale assim, não quero essa pressão para mim, tá? Eu não quero, mas eu lido com pressão de outra forma. Tudo bem, né? A gente vai ver. No primeiro momento a gente incentiva até para gerar essa descoberta, a gente não protege a turma, senão não vai descobrir nada, né? Mas em algum momento vai ter autonomia e vai colocar, não, eu quero competir, enfim, eu quero jogar no Maracanã, eu quero jogar na Copa, eu quero essa pressão para mim, com a chance de entrar para a história. E tem gente que não quer, não tem certo ou errado aqui, né? Mas eu vejo coerência e proporcionalidade em tudo, né? Então, para as crianças é a mesma coisa, quer competir, quer... A minha mais nova nunca dançou em evento de escola, nunca dançou. É tímida, o jeito dela, ela é tímida o tempo todo, ela tá triste o tempo todo. Não, é uma criança como todas as outras, brinca, adora brincar, brinca com outros colegas, brinca sozinha pra caramba, faz os trabalhinhos da escola, vai bem, mas assim, a publicidade, né, os eventos públicos, ela nunca gostou, para frustração da minha esposa. E assim, a gente não força ela, né, até a página 10. A gente força até a página 3. Incentiva, né, vê a todo momento, não desiste, né, mas também não vai forçar uma situação que a gente acha que não vai ser legal, né, ela não fica presa no quarto, né. Determinadas situações não são legais para ela. Ok, não vamos exigir porque a gente acha que não é saudável. Sim, então é respeitar, é olhar também. Tem que ter um equilíbrio, né, entre respeitar sem ela. Ela às vezes vai para a escola chateada. Tem que ir para a escola. Tem a opção de não ir para a escola, vai para a escola. Quando ela sai feliz, né? Então, assim, ok, né? Não está frustrada na escola. Sim. O feedback da escola não é esse, né? E aí, em algum momento, ela vai se encaixar em alguma atividade pública, muito provavelmente. A gente vai testar essa timidez dela, né? Desafiar essa timidez dela de outra forma. Sim, e o esporte é um caminho. O esporte é um caminho, vai que, né? Vai que ela goste de um esporte e vai se destacar, enfim, né? Se desenvolva nisso. Precisa estar olhando. Isso. E a gente está falando muito de Copa do Mundo, de futebol, mas isso mostra muito como situações cotidianas são muito educativas, né? Como que você acha que, por exemplo, uma partida de futebol, a gente sentado assistindo, né, com as crianças, a gente consegue transmitir essa educação em questões simples, em conversas simples ou só observar? Assim, acho que aí depende muito da idade, né? Assim, a pergunta foi um pouco, né, aberta. Eu acho que os menores vão ter, né, assim, com menos de 10 anos, alguma memória de alguma coisa, sim, né? Mas a partir dessa idade, né, 10, 12 anos, acho que já vão lembrar bem dos eventos. E como eu falei assim, eu acho que a Copa, né, aqui no Brasil acaba sendo, né, uma oportunidade boa de laços de amizade, laços familiares, né, memórias afetivas em relação a estar junto, torcendo junto por um projeto, né? É algo que todo brasileiro tem um baita orgulho, talvez hoje um pouco menos, mas é algo que une a nação. Então, culturalmente, a gente vê que cada país tem as suas... os seus cases de sucesso. Eu acho que aqui no Brasil é exatamente, né, o futebol, a Copa. Então acaba sendo uma oportunidade de conversar isso com o seu filho, mostrar isso, ele perceber que esse tipo de coisa não é só futebol, e ele vai ter também na vida dele alguma coisa que não vai ser só aquilo
vai representar, né, paixão, vontade de fazer o melhor. E aproveitando, né, eu queria perguntar se você tem alguma dica, queria deixar alguma dica para os pais, para trabalhar e pensar. Legal. A gente falou bastante hoje aqui sobre esporte, né? E assim, eu gosto muito dos documentários de atletas de uma forma geral, né? A gente já falou sobre isso aqui, né? Quando a gente fez o podcast sobre o filme do Michael Jackson e a situação do Michael Jackson, né? Como é impressionante como cada pessoa, né? Eu vou tirar até de criança e adolescente, como cada pessoa responde diferente aos mesmos estímulos, às mesmas situações. Então, assim, se seu filho é adolescente e gosta de basquete, a gente tem um documentário na Netflix sobre The Last Dance, que é o time do Chicago Bulls de 96, 97, 98, e fala de 98, né, que foi a última temporada deles, assim, como o Michael Jordan, que é um atleta, né, histórico, né, o quanto ele era competitivo e quanto ele pegava cada detalhe para ser competitivo, né? E aí, assim, alguém mexer com ele não deixava ele triste, deixava ele furioso para ser cada vez melhor, né? Então, assim, nível de competitividade assustadora, né? A gente, se você entrar aí, você vai achar, fala do Shaquille O'Neal, por exemplo, né, dizendo que foi mal num jogo e o padrasto dele chamou ele na casa dele e falou, entra no carro. E aí eu falo assim, cara, o que foi? Ah, eu fui mal, eu fiquei assustado com o outro jogador, eu de fato amarelei no jogo. Ah, você sentiu pressão? Então tá. E leva ele num viaduto, tá vendo aquela família ali que mora debaixo do viaduto? Aquilo ali que é pressão. Você tem dinheiro, você tem casa, você tem tudo. Isso aí é bobagem da tua parte. E aí a fala do padrasto dele é uma fala que às vezes você vai falar assim, nossa, que bacana e tal, tipo assim, e o Shaquille O'Neal fala assim, cara, aquilo ali mudou a minha vida, aquela fala, aquele momento. E, pô, foi grosseiro, foi agressivo, mas o Shaquille O'Neal tinha uma personalidade, é dele, a gente sempre fala isso aqui, que, cara, aquilo ali funcionou pra ele. A gente tem outros, né, o caso do Michael Jackson, a gente falou aqui, cara, que gerou frustração interna, né? Não deixou de competir, não deixou de criar, mas gerou frustração com um pai que era exigente e tal. André Agassi, já citei aqui também, mesma coisa, coloca no livro dele que, cara, ficou com ódio do pai por ser tão exigente com ele, tão rigoroso com ele. Agora também tá na Netflix, eu não vi ainda, só vi um trailerzinho, né, do Rafael Nadal, Rafa, tá? E também um dos maiores da história. E assim, o trailerzinho que eu vi, ele falando assim, o treinamento com o meu treinador era muito mais assustador e muito mais exigente que qualquer jogo que eu jogasse. E isso me criou uma casca que, assim, qualquer jogo para mim era café da manhã. E enquanto que você vê outros dizendo assim, cara, aquilo ali mexeu com a minha cabeça, né? E aí não tem certo ou errado, tem resiliência, e nós como pais e mães muitas vezes é tentativa e erro. Sim. Se a gente quer ser, se o nosso filho tem um DNA de ser um atleta de alta performance, vão ser momentos desafiadores, extremos, como esse que eu citei, que vão criar ele, né? Porque tem pessoas que aguentam isso. E esses vão ser os melhores atletas, porque a gente fala de algo extremamente competitivo, tá? Mas para os mortais, né, o processo de participar de um campeonato escolar, ganhar ou perder, é super educativo, né? Então, não é para a gente levar ao extremo. O extremo é para se ele tem um viés de ser um atleta de ponta, os melhores da história, né? A gente citou aqui de pessoas que são os melhores da história, estão entre os melhores da história. Então, é criado em experiências extremas, né? Para quem não vai, né, viver disso, competições, né, de ganhar, perder, com debriefing, conversa, boas construções mentais a partir das vitórias e das derrotas, que é educativo. Muito obrigada, Fábio, por essa conversa. Acho que foi extremamente enriquecedora, um tema super em alta e que a gente consegue tirar muito proveito para as nossas crianças também. Por hoje a gente fica por aqui, lembrando que o nosso podcast está disponível no YouTube. Se você estiver nos assistindo por lá, já ativa o sininho das notificações. Ele também está disponível no Deezer e Spotify, então já segue lá a gente nas nossas redes para conseguir estar sempre
acompanhando tudo que estamos postando, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo episódio. Grande abraço.